posição de goleiro é muito difícil. É muito difícil. Agora, isso é um pouco do viés de confirmação, né? Logo, se o técnico chega, não barra o Cássio, porque o Cássio é dono do Corinthians. O Cássio viajou porque queria jogar de todo jeito, né? O Cássio não quer dar chance pro goleiro. Cara, a galera acha que o Cássio manda no clube, né? Mas vamos iniciar esse assunto, Cássio, Carlos Miguel, assumindo que o Carlos Miguel falhou, tá? Aí a opinião, um acha que sim, outros acham que não, mas vamos assumir que o Carlos Miguel falhou. É muito tentador, né? Eu não sei nem se o Jardelzinho chegou a falar, acho que não, né, Jardelzinho? Você não usou disso. Se fosse o Cássio. Não. Não chegou nem a falar isso, né? Nem toquei no assunto. É um pouco tentador falar nesse lance. Não falei, mas se fosse o Cássio. Não falou, mas pensou, né? É um pouco tentador, Jardel, ver o lance do Miguel, o Carlos Miguel, falhou, não falhou, e falar se fosse o Cássio. Mas eu andei refletindo também sobre isso. Cara, assim, queira ou não queira, você pode até falar de ser injusto. E é o que a gente defende aqui, né? A gente não gosta de ser injusto com ninguém, nem com o lado A, nem com o lado B. Mas é uma questão de contexto, né? É natural que com o Cássio, mais tempo no gol, jogando mais, ganhando mais, falhando mais, é natural que tenha um certo... E isso vale tanto para quem critica quanto para quem defende, né? Quem está um pouco mais predisposto a defender o Cássio, isso vale para os dois lados. Então, é natural que há uma certa injustiça na análise dos dois lados, porque são jogadores em momentos totalmente distintos, né? Por mais que a gente queira sempre defender uma justiça na análise, eu consigo entender e acho natural que, por vezes, a crítica possa pesar um pouco mais forte para o Cássio e um pouco menos para o Carlos Miguel. Então, essa de que, se fosse o Cássio, eu não tenho dúvida que o mesmo lance com o Cássio, a análise seria totalmente diferente. Isso aí eu tenho convicção, tá? Mas também entendo o contexto, Jardel. Eu também entendo o contexto, né? E veja só, não é certo nem errado, mas de torcedores que por algum motivo estão mais impacientes, estão mais insatisfeitos e vão naturalmente analisar esses lances de formas diferentes. Dito tudo isso, não sei nem se eu fui claro no que eu quis expor aqui. Eu não entendi o que o senhor falou. Lembra do memezinho? Eu não entendi. O Cássio falha mais porque joga mais. Eu falava isso desde a época do Walter. O Carlos Miguel, pela primeira vez, teve uma sequência de 2 jogos seguidos. E já falhou, hein, Carlos Miguel? 2 jogos. Tem um lance aí que pelo menos a gente pode discutir se ele falhou ou não. O que me pega um pouco, e vou falar de novo, é a falta de respeito, cara. O cara achar que o Cássio... eu acho que o Cássio nem pegaria o chute. Tudo bem. Cada um tem o direito de achar o que quiser. Mas a falta de respeito é o que me incomoda um pouco, sabe? Eu honestamente, se eu pudesse dar um conselho para os torcedores que querem que o Cássio saia de todo jeito, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: vocês vão se decepcionar. Porque, assim, tudo uma questão de controle de expectativa, sabe? Se coloque você no lugar do Antônio Oliveira ou de qualquer técnico que assuma o Corinthians. Para você barrar o Cássio e colocar o Carlos Miguel, eu não estou dizendo que não deva fazer isso, sabe? Mas não vai ser um mau momento do Cássio ou um bom jogo do Miguel que uma falha do Cássio, né? Ou uma falha do Cássio que vai fazer o técnico ter essa coragem de fazer uma mudança no time, que o impacto é muito grande. E repito, não estou dizendo que não deva ocorrer, vou mais além. Se amanhã o técnico vira público e decidir que o Carlos Miguel é o novo técnico, estamos junto com o Carlos Miguel. Para mim, eu não vejo nenhum problema.
Eu só acho que ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Então, o técnico, ele pesa o peso das decisões dele. E a decisão de um técnico de barrar o Cássio, vou dizer mais uma vez, você que quer que o Cássio saia de todo jeito, controle as suas expectativas, porque não é uma decisão fácil de ser tomada. E o técnico, ele vai pesar em todos os aspectos. Será que o Carlos Miguel merece o suficiente para eu barrar um cara como o Cássio? E aí o técnico vai analisar e vai pesar, Jardel. Então, assim, preferências todos nós temos, né? Todos nós temos. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de preferir o Cássio e preferir o Carlos Miguel. Só acho que, em alguns casos, alguns torcedores passam um pouco do ponto. Né? Vou dar um exemplo, Jardel. Os caras estavam achando ruim porque o Cássio viajou para jogar. É loucura. É loucura. Fominha. Né? Não, o cara é fominha. O cara não quer deixar o Carlos Miguel jogar. Pessoal, pelo amor de Deus, não é o Cássio que deixa ou escala o reserva dele. Então, assim, Jardel, eu li que o Cássio tem que dar oportunidade para o Carlos Miguel. Então, assim, as pessoas chegam num ponto... Vai ficar um pouco pedante o que eu vou falar, e eu peço até desculpas. Mas eu acho que as pessoas chegam num ponto que elas literalmente não percebem o que elas falam. Sabe? Então, quer dizer... Agora deu uma de Caio, né? Eu esperava bem mais, 22 e 17, eu esperava bem algo mais pesado. O que você falou agora foi, as pessoas são um bananão. Me preparei aqui, o que você falou, vou falar algo pedante. Não, agora eu vou falar. E aí me sai com essa? Não. Esperava mais. Pode falar que eu já falei muito. Eu vou falar o que essas pessoas que querem o Cássio fora são. 22 e 18 já dá para falar, né? Pode falar. Tudo uns bananão. Cara, eu acho que é isso, Diegão. Assim, nenhum técnico no mundo vai assumir o Corinthians e tirar o Cássio nesse momento, no cenário atual. Por quê? Porque não faz sentido tirar o Cássio. Por que a gente tiraria o Cássio agora? Cássio tá frangando todo jogo? Tá falhando todo jogo? Não tá, cara. E o Cássio, porque a gente não pode tirar as coisas de contexto, gente. O Cássio, além de um grande goleiro que e não estou falando da sua altura, ele é líder deste elenco do Corinthians. Ele é um dos líderes do elenco. Então não é tão simples assim. Jardel, mas se o Carlos Miguel, né? Se o Carlos Miguel estiver melhor voando nos treinos, Cássio mal nos treinos, nos jogos o Cássio se não estiver bem, aí sim o técnico tem que afastar ele, ou enfim, né? Colocar ele no banco. Haja o que hajar, como diz o ditado. Agora, não é o cenário, gente. Você acha que, sinceramente, o nosso problema em 2024, as derrotas, passou pelo Cássio? Sinceramente? O único gol que eu lembro que ainda questionaram um pouco aqui, um pouco ali, foi a falha contra o Palmeiras, e que eu também achei que foi uma bola no meio. Para mim é defensável porque é o Cássio. Talvez se fosse outro goleiro, não. Mas o Cássio, para mim, não pode tomar aquele gol porque é o Cássio. Não entende? Então a régua é alta. Então, o único gol que eu me lembro, assim, que houve um questionamento um pouquinho mais pesado em 2024. De vários jogos, várias derrotas ridículas que o Corinthians teve aí para times que não deveria ter perdido. No ano passado, em muitos momentos aqui, elogiamos o Cássio, quanto o Cássio estava bem, fazendo defesas difíceis, era o goleiro, segundo o SofaScore, que mais fazia defesa, que mais fazia defesa difícil. Você tocou num ponto importante, Ariel. Deixa eu só fazer abrir um parêntese. Quando a gente citava os números dele do ano passado, quem criticava o Cássio achava ruim. Dizia, vocês estão analisando por números. E agora estão usando os números, porque parece que o Cássio, se não me engano, é o goleiro com a menor nota do SofaScore. Com menos defesas, defesas. Aí agora os números servem. Isso aí. Lembra que eu falei antes na conversa, eu disse assim, eu posso pegar os números para brincar, acho que o Marcelão, se não me engano, falou do Michael, né? Só para eu estou tentando puxar na mente aqui. Falei, os números a gente pode brincar do jeito que a gente quiser. O Maicon pode ter melhor nota se eu faço score. Eu posso pegar assim, mas o Maicon tem menos divididas aqui, Diegão, entendeu? Menos divididas vencidas. Então, assim, sempre vai ter um número que vai destacar algo positivo e algo negativo. Vai de você, como você quer usar. E assim, para mim, e tudo é contexto, né? Então, se a gente pega o contexto do Cássio, mas não tem a menor chance do Carlos Miguel, neste momento, em 2024,
pensar em ser titular do Corinthians. E sabe quem sabe disso? O Carlos Miguel. Tenho certeza que ele tem a consciência de que ele hoje é o reserva imediato do Corinthians e um posto até que o cara pode dizer assim, ó, tô super tranquilo aqui, tô na reserva do gigante, cara. Não, ele se posicionou muito bem após o jogo lá contra o Cianorte. O André Hernan dando aquelas cutucadas e venenosa, sendo bem venenoso, o Carlos Miguel foi muito bem, e ponto para ele, velho. Parece um cara com a cabeça no lugar, ciente das suas capacidades, e cara, eu confio plenamente que o Carlos Miguel vai ser o nosso goleiro aí por muitos, muitos anos. Eu espero que ele aguarde o seu momento, né? Eu acho que ele tem essa consciência, que ele está sendo preparado para ser o substituto do Cássio. O Cássio é um jogador que, independente de qualquer coisa, não vai ser fácil o fim do ciclo dele, porque é difícil. É um jogador muito identificado com o Corinthians, é um cara que vai estar ali, né? Numa prateleira muito alta de quantidade de jogos, de títulos conquistados. Então, assim, eu até. E digo mais, tá, Diegão? Eu até aceito assim, a gente protelar um pouquinho, às vezes, o fim do ciclo do Cássio, que vai ser normal. O que não é normal é se fosse um goleiro qualquer e você ficar insistindo com o cara e tal. Mas o Cássio, o futebol, gente, ele é passional. Não dá para simplesmente você pegar e descartar o Cássio como se fosse qualquer goleiro. Para mim, não dá, tá? Eu não aceito. Porque o futebol, Jardel, mas não é... Cara, futebol é passional. O Cássio, para mim, vai se tornar o maior ídolo da história do Corinthians quando ele parar de jogar. A gente só vai entender isso quando isso realmente acontecer, quando ele parar. Digo mais, Jardel, e digo mais, não tem receita de bolo. Não é uma transição fácil de fazer, porque você não tem um Cássio de ano sim, ano não. Então, assim, não adianta a gente querer vender aqui como é que... Vamos supor, amanhã Carlos Miguel titular. 5 jogos seguidos do Carlos Miguel titular, falhando, será que a maré não vira? Será que o Carlos Miguel não vai ser chamado de goleiro de time pequeno? Sabe? Então, assim... iria. Mas com certeza iria. Assim, tem que ter calma, cara. A posição de goleiro é muito difícil. É muito difícil. Agora, isso é um pouco do viés de confirmação, né? Logo, se o técnico chega, não barra o Cássio, é porque o Cássio é dono do Corinthians. O Cássio viajou porque queria jogar de todo jeito, né? O Cássio não quer dar chance pro goleiro. Cara, a galera acha que o Cássio manda no clube, né? Então, será que o Cássio deixou o Carlos Miguel jogar lá no Paraná? Porque ele viajou. Cara, nós vivemos uma época que a torcida criticou o Cássio de viajar, cara. Sabe? Não entra na minha cabeça, Jardel. Entra na minha cabeça o cara falar, Diego, hoje eu prefiro o Carlos Miguel. Tá tudo certo, cara. Tudo certo. Agora, reclamar com o Cássio porque ele viajou e supostamente iria jogar e não ia atender os seus anseios, aí fica parecendo que essas preferências ficam acima do clube, né? Acima do resultado, acima do que mais importa. E digo mais uma vez, todos nós temos nossas preferências. Nós temos nossas preferências. Agora, ficar aqui criando história, né? Reforçando as nossas convicções, vendo fantasmas, aí não dá, cara. Não dá. A gente elogiou o Yuri aqui, da postura, de estar em campo, o mesmo vale pro Cássio. O mesmo vale pro Cássio. Cara, capitão, né? 36 anos de idade. O cara viajou lá pro interior do Paraná e não jogou. Eu sou de uma época. Ele poderia nem ter viajado. Ele poderia nem ter viajado. Falar, eu vou lá para o interior do Paraná, nada, vou ficar aqui. Fazendo um gelinho aqui no CT, tá tudo certo. Aí a crítica seria que ele é maior do que o clube. Se negou a viajar. O Cássio não quer mais nada com o Corinthians. Então, vai daquilo que o Jardel falou. O que você quer defender? Você vai ser advogado de quê? A partir do momento que você quer advogar contra o Cássio, aí você fala tudo, absolutamente tudo contra ele. E isso é algo que me incomoda um pouco. Não me incomoda em nada. Juro por tudo que é mais sagrado. O cara que fala assim, ó, eu acho que o tempo do Cássio já deu. Eu acho que não dá mais. Cara, tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. Agora, partir desse princípio e ficar criticando o Cássio porque viajou pro Paraná, porque supostamente o Cássio manda no clube. E aí, eu queria saber o que aconteceu lá. Foi o Cássio que deixou o Carlos Miguel... O Cássio chegou no técnico e disse, ó, joga o Carlos Miguel? Assim, não tem o menor sentido, sabe? Ser... Enfim, aí usar um termo aqui que é misturar as bolas. Mas, enfim, é difícil.